Rasgando véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou religiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Então nós vamos agora continuar no terceiro parágrafo. Indubitavelmente, províncias de angústias punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece um non plus ultra, expressão que significa o ponto mais alto, o apogeu, que não atende às exigências do cérebro nem dos anseios do coração. Em se tratando da morte, que tem sido o grande desafio de todos nós, que nos identificamos muito com o corpo físico, porque a agregação molecular, atômica, traduzindo em investimento de células, e vinculados por um sistema de nervos que levam para o sistema nervoso a interpretação da vida, não permite vasculhar a essência da vida. Porque mesmo os aparelhos mais sofisticados das criaturas humanas, nós podemos atestar como sendo os aceleradores de partículas, que tentam julgar de um lado elétrons, de outros prótons, fótons, para que eles possam se chocar. E quando eles se chocam, o que a ciência pode concluir? Que aquilo que era concebido como menor partícula do universo ainda é mais divisível. Chegando a ciência às conclusões das subpartículas e mostrando o quanto que o átomo, que alguns anos atrás representava a menor partícula do universo, representa a matéria rarefeita. E mesmo essas subpartículas, nós estamos muito longe de vasculhar a essência da vida, principalmente naquilo que nós chamamos de essência inteligente, da qual a estrutura interior do ser é formada, né? Mas a própria ciência já concebe que essas partículas, essas subpartículas, elas são organizadoras do átomo. Elas conseguem estruturar as partículas atômicas, organizam o elétron, organizam os prótons, organizam os nêutrons,
e assim a própria estrutura atômica, já mostrando para nós que tem um elemento organizador das estruturas mais simples. E quando o Livro dos Espíritos e Allan Kardec estuda o perispírito, ou o corpo espiritual, ele vem chamar o corpo espiritual de organizador do corpo material. Se o corpo espiritual é organizador do corpo material, isso quer dizer que ele é feito de quê? Das partículas que organizam os átomos. Então, do que é feito o sistema nervoso espiritual? Ou que a psicologia ensinou de alguma forma, uma introdução do perispírito com o nome de aparelho psíquico. Um sistema nervoso conjugado ao sistema nervoso físico. Isso quer dizer que quando, como nós já temos falado aqui, eu consigo enxergar o movimento da mente, eu consigo ver, por exemplo, o pensamento formando, cada um consegue ver o próprio pensamento, né? Ver no sentido de tomar consciência da sua manifestação. Quando você olha para dentro e fala assim, não, eu estou com a mente cheia, né? Ou a pessoa está com aquela voz interior em discussão. Se ele está com uma voz interior, ele está usando uma parte do sistema nervoso espiritual auditivo. Um ouvido que consegue escutar a voz do pensamento. Porque a variação dos pensamentos em nós é múltiplos, muito próximo das características do sistema nervoso físico, que tem 5 campos de manifestação da vida material, que é o estado sólido, os estados semissólidos até os estados gaseificados. Qual que é o sistema de captação sensorial que trabalha com a tradução do estado gasoso? Qual dos nossos 5 sentidos trabalha com a captação do estado gasoso? O olfato. O olfato, ele consegue traduzir, interpretar a realidade da vida gaseificadamente. O tato consegue perceber a realidade bruta em si, o que nós chamaríamos de estado sólido da matéria. A audição consegue perceber as vibrações produzindo som da matéria. A visão consegue ver o reflexo da luz nos objetos através dos nossos olhos. E o paladar consegue sentir o gosto das partículas moleculares. Numa forma de abranger o estado material da vida e traduzir em 5 departamentos de captura da realidade. Mas quando você fala de uma voz mental e de uma possibilidade de uma imaginação visual, já que você, quando imagina uma forma, visualmente falando, porque a gente pode pedir uma pessoa para lembrar o rosto de alguém. Nós não estamos falando de uma voz mental mais, nós estamos falando do quê? De uma percepção visual. Isso quer dizer que o pensamento manifesta em 5 estados perceptíveis pela mente, ou pela estrutura nervosa da mente. Se eu visualizo uma imagem mental, eu estou olhando com os olhos do perispírito. Se eu escuto uma voz mental, eu estou ouvindo com o ouvido do perispírito. Isso quer dizer que eu tenho conjugado aos 5 sentidos mais 5 sentidos. Um de natureza física, de outro de natureza semifísica, semimaterial. Por que nós não nos atemos a investigar a natureza da mente? Nós passamos nessa avaliação de forma muito superficial. Exigiria de nós, porque
qual é a instrumentação científica que consegue traduzir os nossos pensamentos em forma de som, audíveis em tradução material? Ou um rádio, um captador de ondas mentais que não só visse oscilações, como como é que chama aquele aparelho que mede as oscilações do cérebro? É o eletroencefalograma. Se você está ouvindo uma voz mental, deveria ter um tradutor sonoro dessa mesma voz, a nível de nós escutarmos materialmente o que nós pensamos mentalmente. Ainda não conseguimos captar. E toda a produção mental de forma de imagem, se nós produzimos imagens mentais, quer dizer que ainda nós vamos construir aparelhos que consigam captar as imagens mentais produzidas por nós, de forma a capturar não só a imagem do pensamento, mas a voz do pensamento e todas as capacidades ondulatórias que o pensamento produz. Porque se uma pessoa consegue lembrar o cheiro de um perfume, ela não está cheirando o perfume no olfato físico. Ela está conseguindo produzir vibratoriamente o gás do perfume em forma de lembrança, que atuando numa partícula subatômica, consegue fazer a pessoa sentir o cheiro, e ela tem certeza que é no nariz dela, mas não é. Ela está sentindo o cheiro com o nariz do quê? Do perispírito. Então, esse sistema nervoso duplo, que conjuga a nossa vida mental junto com a realidade física, é uma abertura dessa realidade extrafísica, uma capturando o campo da matéria densa e a outra capturando o campo da matéria semi-densa, aquilo que nós chamamos de plano espiritual, onde os desencarnados habitam em movimento. Mas enquanto eu não explorar a minha natureza mental, eu não abrirei a possibilidade de exploração desse campo extrafísico, a não ser pelo conhecimento que os livros espíritas têm dado para nós. É como se eu soubesse do campo extrafísico, mas eu só sei imaginando, sendo que o campo extrafísico é a capacidade sensorial que o nosso perispírito tem na percepção do movimento da mente, seja da mente pensante ou da mente energética, porque energeticamente falando, a mente se traduz nas energias emocionais. Quando eu observo a natureza das minhas emoções, eu estou observando a química das partículas emocionais. Porque se na tabela periódica nós vamos encontrar a qualidade da partícula na metamorfose atômica, do número de elétrons que circulam em torno de um núcleo, nós vamos dizer que nas partículas espirituais, esses elementos traduz como estados energéticos emocionais das partículas em si, caracterizando que existem partículas de raiva, mágoa, tristeza, inveja, ciúmes, e uma gama enorme de substâncias químicas espirituais que atuam diretamente nas glândulas de formação da criatura, caracterizando uma tipificação de uma tabela periódica além da tabela física, que a ciência atual tenta estudar na química dos hormônios, né? É como se nós começássemos a desvendar um universo paralelo que até então, para os sentidos físicos, representa o quê? Um vazio existencial. Basta ver que mentalmente falando, nós não conhecemos as pessoas. Só tem uma pessoa que conhece a pessoa mentalmente, ela mesma. Porque
Eu posso estar angustiado, mas eu posso transparecer para vocês que eu não estou angustiado. Mas emocionalmente, eu sei perceber claramente o estado vibratório da angústia. Que a minha aparência pode enganar as pessoas, mostrando como se não tivesse nada acontecendo com quem? Comigo. Mas eu intimamente sei a característica emocional que eu estou dentro de mim. Isso quer dizer que essa natureza é invisível aos sentidos do outro. E eu posso traduzir que a minha natureza mental é a natureza espiritual em relação à pessoa encarnada. Aí eu posso mascarar espiritualmente como o espírito faz, porque tem uma natureza invisível a nós, que o outro não percebe também. Então, se eu tenho uma natureza química, material e física que o outro pode perceber, e pode até traduzir quando você expressa através da face, que a pessoa fala assim: você está triste? Você está... Não é assim? E que a pessoa, mesmo estando, ela pode falar o quê? Não, estou ótimo. Ela está escondendo o quê? A natureza espiritual do seu ser. Que nós temos acesso, mas o outro não. Mas que o corpo pode traduzir como manifestação da metamorfose da própria face. Porque quando nós relacionamos com alguém na vida, nós só relacionamos praticamente com a comunicação verbal. É assim? E com a aparência manifesta no corpo. Mas nós não conseguimos comunicar com as pessoas no nível mental. Então, se eu convivo com alguém que pensa o tempo todo e eu não percebo a natureza do pensamento dela, quando ela morre, como que eu vou atestar que ela morreu e acabou? Se aquilo que é de natureza espiritual não foi captado pela vida. E depois da morte, muito menos ainda. Ou quando a pessoa está morrendo, eu não vejo a mente dela sair, manifestar. Imagina se nós conseguíssemos ter telepatia entre nós. E que você comunicasse com um filho, por exemplo. E criasse esse hábito de comunicação telepática e eles conversam entre si, só que todo mundo que está do lado faz o quê? Não está acontecendo nada. E de repente, por exemplo, um filho desse sofre um acidente e morre. E a pessoa que comunica com ela telepaticamente, continua telepaticamente comunicando com ele e fala assim: mas o que está acontecendo com você? Você morreu. E telepaticamente ele responde assim: não, quem morreu foi meu corpo. Isso quer dizer que o vínculo entre esses dois seres são de ordem o quê? Espiritual. Isso quer dizer que nós, na realidade física, não temos vínculo espiritual com as pessoas. E como toda a estrutura religiosa foi baseada numa consolação para dirimir o sofrimento da morte, que é o que está tecendo esses primeiros parágrafos, que o grande desafiador da vida é a própria morte, né? Para que nós aferíssemos com naturalidade o aspecto de compreensão, sem que a informação religiosa pudesse me conceber essa realidade, eu precisaria desenvolver a capacidade de comunicação telepática com as pessoas. Ou o desdobramento das minhas percepções interiores para que eu possa enxergar com clareza aquilo que acontece comigo e desdobrando esse potencial para enxergar o que acontece com quem? Com os outros. Então, para que eu possa ver o pensamento dos outros, eu tenho que ver muito claro os meus. Porque se eu tenho uma consciência que consegue perceber a manifestação do pensamento, então, se eu escuto a voz do meu pensamento, quando eu estou pensando, e me acostumo a observar esse pensamento articulando em forma de voz, quase como um diálogo, e se eu acostumar a observar a natureza, a qualidade dos meus pensamentos nesse sentido, vai chegar uma hora, da mesma forma que eu capto
a onda mental que eu me percebo, vai chegar uma hora que eu posso captar a onda mental de quem está do quê? Do meu lado. Então vamos lá, fazer uma experiência simples aqui com nós. Isso mesmo. Então tem que primeiro acostumar com o quê? Com a gente. Então observe que eu vou pensar uma frase e vocês vão pensar também. A frase aqui, eu estou aqui no centro. Mas nós não vamos falar com a boca, não, vamos falar com a voz o quê? Tá claro? Então todo mundo vai falar mentalmente, eu estou aqui no centro. Saiu a frase mental? Não tem um ouvido que escutou? Foi esse ouvido? Então nós ouvimos com qual ouvido? Então vamos lá de novo, vamos falar a mesma frase. Eu quero agora que vocês prestem bem atenção na manifestação da frase articulada pela glote e epiglote do perispírito. Vamos lá? A voz manifesta, ela é igual à nossa? Tem o mesmo, olha, escutem a minha voz. Vocês conhecem a minha voz que eu estou falando com vocês, que é diferente da voz de vocês. Vou falar mentalmente aqui. Eu vou perceber se a voz mental que saiu é a minha mesma ou uma voz esquisita. Vamos lá? Prestem atenção na voz. Ela é igual à minha voz? Não. Então qual é a característica da voz mental? Está vendo que eu preciso investigar essa natureza? Se tem uma característica de voz mental e ela não tem um som articulado como a minha voz física, na voz física eu consigo distinguir a característica da fala das pessoas pelo tipo de voz que a pessoa emite. Mas em se tratando de voz mental, é como se fosse uma voz sem timbre, sem sonoridade, ela é como se fosse uma voz, como se diz assim, para fazer um certo paralelo, é a voz do computador. Quando tem aquela voz mecânica assim, todos os computadores têm a mesma voz, né? Agora que estão se aperfeiçoando, estão colocando a voz de mulher, de homem. Tá claro? Mas imagina que quando eu começo a ouvir, não tem uma característica de voz. Mas nós já fizemos, por exemplo, uma experiência aqui, dizer assim, agora vocês vão pensar com a voz do Roberto Carlos. Cantem com a voz do Roberto Carlos uma música do Roberto Carlos. Nós não conseguimos imitar a voz do Roberto Carlos? Então veja bem, se um médium escutar a voz do Roberto Carlos, ele tem que ter um cuidado enorme, porque se eu consigo imitar fácil, os espíritos também feiam. Tá claro? Não confie em sonoridade da voz, que já é para alguém te enganar. Mas os espíritos não estão preocupados em criar uma voz mental tipificada, não. A não ser que eles querem enganar que aquele espírito é caracterizado pelo tipo de voz. Porque eles querem emitir a voz como eu imito. Como eu não tenho, como eu estou falando mentalmente, mas a voz mental, ela não tem tipificação nesse sentido, qualquer um que pensar e que emitir a mesma voz e passar pela minha captura mental, eu vou achar que é quem que está pensando? Isso. Então eu tenho que ter a certeza absoluta de que é eu que estou promovendo o pensamento. Tá, nós pensamos aqui, eu estou aqui no centro pensando, não fizemos? Mas se eu sentar em casa ou parar em algum lugar, como que o processo mental de voz mental sai? É intencional? Não. Esse é o problema. Porque na medida que meus pensamentos vão saindo aleatoriamente, com essa mesma voz mental, eu fico sujeito a poder expressar essa voz de forma pessoal ou não, criando um obstáculo para nós percebermos se a voz é nossa ou não. Então, o que eu posso atestar se um pensamento sai de mim, que a voz vai ser minha? O padrão do pensamento. O padrão que eu emito continuamente.
Então eu tenho que me conhecer muito, no nível pensante. Que se eu me conheço bem, qualquer pensamento diferenciado dele, que eu pense e fale assim, por que eu estou pensando nisso aqui? Eu nunca pensei nisso. Abre o olho, não foi você que pensou. Mas para isso eu precisaria ter uma acuidade muito grande em percepção do movimento mental dos meus pensamentos. No processo mediúnico de psicografia, como é que funciona esse processo no sentido do espírito estar ditando? Se for mental é difícil, porque aí nós vamos entrar nessa natureza. Para que eu possa testar que a psicografia, que a escrita não é minha, o que está sendo escrito tem que ser muito fora do seu pensamento. Então vamos pegar o exemplo dos livros de André Luiz que eu psicografei. Eu tenho um conhecimento muito grande das obras de André Luiz. Eu tenho um conhecimento muito grande de doutrina espírita. Mas a história em si, criada pelo livro, eu poderia criar? Tenho minhas dúvidas. A história, os acontecimentos, eu teria que ter muita capacidade o quê? De imaginação profunda. Se alguém falar assim, escreve esse livro agora criando você mesmo, eu vou ter dificuldade. Mesmo com todo o conhecimento. Mesmo porque, por mais que você tenha o conhecimento, você consegue reescrever o conhecimento de forma... Pode fazer isso, com um esforço muito grande da sua parte. Mesmo aí, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu estou no esforço para escrever alguma coisa, será que eu não vou receber uma intuição de alguém que vai me ajudar o quê? A organizar o pensamento? Tá claro? É onde entra a dificuldade de percepção da fonte que escreve. Mas olhando o meu dia a dia, por mais nobre que seja a minha mente nos estudos da doutrina espírita, a minha mente não produz diariamente conteúdo doutrinário o tempo todo saindo pela mente. A não ser no culto no lar, numa palestra, onde você focaliza a sua mente para traduzir a verdade espiritual. Que na atual circunstância da minha mente, eu já nem sei se quando eu estou fazendo palestra é eu sozinho. Para que os pensamentos possam ser delineados da forma como em algumas vezes eu tenho articulado. Está claro isso? Para vocês verem a sutilidade do processo em si. Porque se eu estou fazendo uma palestra, organizando pensamentos, alguém pode direcionar a organização dos meus pensamentos na hora da palestra. Mas saindo da palestra, numa conversa trivial, certamente não tem espírito comigo articulando, não. Pode ter até um obsessor, obsessor, escritor, né? Que faz com que você tenha os conteúdos naturais do seu dia a dia. Ô Samuel, eu tenho uma dúvida também com relação a fenômeno, que eu sei que é uma coisa que não é tão importante, o importante é a essência dos ensinamentos. Certo. É muito profundo para a gente. Mas com relação a esse processo de psicografia, porque a gente está acostumado a ver lá nos filmes de Chico Xavier, né? Era aquele sistema de ficar assim. E hoje parece que existe uma evolução desse processo, quando você cita o seu exemplo da sua psicografia, né? Isso seria uma evolução? Uma evolução da mediunidade que ela vai ser extremamente o quê? Intuitiva. Isso. Não foi isso quem falou isso no livro dos mestres foi quem? Os espíritos para Kardec. Como nós estávamos numa época em que o atestamento científico era pautado por uma prática pesquisadora, eu precisava de fenômenos mais o quê? Chocasse, né? Mais patentes, passíveis de ser pesquisado. Por exemplo, o primeiro livro do Chico chama Parnaso de Além-Túmulo. O que caracteriza o Parnaso de Além-Túmulo? Uma pesquisa específica do tipo de escrita que o Chico tem, que tipifica cada autor daqueles, com a sua autêntica manifestação de escrita poética. Que já teve gente falando que o Chico ficava muito tempo em biblioteca estudando para ele escrever aquelas
O menino que tinha quarta série, que trabalhava o dia inteiro. Mas, para explicar, não tem essas tentativas. Tá claro? Mas falando de gente especuladora. Mas tratando, por exemplo, de Humberto de Campos, que estava vivo na época do Chico, que ele leu o Parnaso de Além Túmulo e falou assim: não tem como não ser os artistas que escreveram. São os artistas. E ele ficou com uma raiva danada, porque vida de poeta na Terra não ganha muito, né? Ele ficou com uma raiva porque os artistas redivivos estão querendo ganhar o espaço pouquíssimo dos artistas vivos. Ele atestava que aquelas escritas eram dos autores, porque aí precisaria de um avalista poeta, um avalista de cultura, de poesia. Não é somente um cientista, não. E por que era estabelecido essa marca de averiguação? Porque se a doutrina espírita ela pregava a consolação em cima da morte, o que a doutrina espírita, para consolar, tinha que provar? Que a morte não existe. E para provar que a morte existe, ela tinha que atestar que a pessoa que morreu é aquela mesmo. E como que eu atesto? Pela comprovação das características do morto. Por isso que muita gente vai nessas cartas consoladoras e o espírito tem que dar dados que comprovam que é ele. E que muitas vezes falam de coisas que só aquelas pessoas sabem. Para atestar o quê? A imortalidade da alma. Então o que seria a imortalidade da alma? A imortalidade da alma é a comprovação da alma, porque a alma não é um espírito encarnado. Então o que é o espírito encarnado? É a personalidade transitória reencarnada que quando desencarna tem que provar a personalidade. Mas se o espírito desencarnado ficar muito tempo lá, ele vai perdendo os traços daquela personalidade, vai aderindo novas personalidades e a pessoa se prova que é você. Eu não sei nem se ele tem interesse mais. Mas como o movimento espiritual do planeta Terra precisava atestar a imortalidade da alma, eu precisava de atestados desse padrão para comprovar que a morte não existe. Mas para quem já está instaurado no processo da verdade espiritual, já não precisa desse tipo de perspectiva. Tanto é que o Humberto de Campos, quando ele desencarna, ele tem que fazer a mesma coisa. Só que quando ele atesta que é o Humberto de Campos, a família do Humberto de Campos queria pegar o dinheiro das obras espirituais a benefício de autoria. Aí o Humberto de Campos falou assim: não, vocês têm direito só das minhas obras quando eu era vivo, agora redivivo você não tem direito não. Elas vão ser levadas a benefício dos que sofrem. E como os familiares do Humberto de Campos entraram na justiça contra o Chico, ele teve que mudar o nome e perder a característica da imortalidade da alma, porque era o preço que se pagava para provar que a pessoa que morreu. Tá claro? Aí a partir dali o Chico, para não sofrer novas expressões desse nível, teve que trocar o nome de todos os espíritos que manifestavam entre eles. Então o André Luiz não é o André Luiz. São pseudonomes utilizados transitoriamente para que as pessoas não pudessem investigar quem eles eram na vida. E como o André Luiz, por exemplo, é um caso específico de uma comprovação que seria importante, ele, além de mudar o nome, ele precisou mudar o tempo que ele estava no plano espiritual depois da morte, para que quando as pessoas pudessem fazer um cálculo do seu desencarne, não batesse com as hipóteses que eles tinham. Então eu vou contar um segredo para vocês. André Luiz não ficou 9 anos, quantos anos? 8 anos no umbral. Tá claro? Mas como ele sabia que todo mundo queria saber quem era ele falou que ficou 8 anos no umbral. Que aí as pessoas fazem cálculos e falam assim: não é o médico que nós estamos pensando. Para que não houvesse problemas com o nome usado por ele. Eu vi
um vídeo do aquele palestrante famoso, esqueci o nome dele, Haroldo Dutra, ele falando de um documento que o próprio Chico escreveu dizendo que André Luiz era Carlos Chagas. Isso. Mas se você faz o cálculo do Carlos Chagas, vai falar que o André Luiz que alguma coisa está errada no nosso lar. Porque a data de desencarne do Carlos Chagas com a escrita da obra no nosso lar não bate o tempo de desencarne. Então ela vai falar assim, tem uma divergência. Então não é o Carlos Chagas. Tá claro? Então, não é que não é. A informação do nosso lar é que está distorcida. Pode ser que seja, né? Isso. Tá claro? Só não tem como provar. Isso, que aí fica essa... Dúvida. Isso, porque ele não quis provar sobre o Carlos Chagas. O papel do André Luiz era mostrar o tipo de desencarne que generalizadamente representava a morte na Terra. Em outras palavras, existem vários tipos de desencarne, mas generalizadamente o percentual de população encarnada no planeta iriam desencarnar com as mesmas características do André Luiz, passando pelas mesmas experiências de pós-desencarne. Então eles escolheram um tipo de generalização para alertar as pessoas não passarem pelo mesmo processo. Tá claro? Mas vamos voltar aqui, nós estamos no parágrafo 4, né? Então ele mostra a limitação religiosa, porque o que a religião faz? A religião é uma tradução dessa realidade espiritual, simbolicamente falando. Cada religião surgiu no tempo conforme a natureza de maturidade que o homem tinha. Como que eu vou preparar a imortalidade da alma? Falando simbolicamente de um céu e de um inferno. Depois que nós ajustássemos ao céu e ao inferno, nós poderíamos compreender que já existe algo depois da morte. E que a morte está essencialmente ligada ao padrão emocional, ao comportamento ético, moral, que geram estados mentais de consciências tipificadas depois da morte. Por exemplo, no livro do Dante Alighieri, que é na Divina Comédia, né, assim, fala exatamente desses que ele chamou de infernos, que nada mais é do que coletivamente reunidos psiquismos que se encontram depois da morte com o mesmo padrão de perturbações mentais. Como nós somos espíritos melhores hoje do que no passado, mas o contingente de maturidade espiritual na natureza humana era muito grande, os planos espirituais que sobrecarregam o planeta Terra são planos espirituais inferiores, cuja predominância coletiva é de perturbação. Então, tem mais gente desencarnada perturbada do que gente desencarnada equilibrada. E os equilibrados, depois que morrem, ainda tem que ajudar os espíritos encarnados desequilibrados a reorganizar a vida mental para processar o reajustamento deles junto com os deles. Reajustamento desse que precisa de novamente retornar ao corpo físico para o aprimoramento dos problemas causados pela criatura no processo das múltiplas experiências e da imortalidade do próprio ser. Reajustamento esse que o choque biológico do renascimento favorece muito com aquilo que nós chamamos de esquecimento do passado. Por isso, por exemplo, nós usamos óculos para melhorar a percepção visual. No mínimo, quem usa óculos, e é muita gente no planeta, foi negativista, distorcendo a capacidade de ver a beleza da vida, traduzido principalmente por essa distorção de ordem emocional. Porque se as coisas estão ruins para mim por dentro, eu interpreto a vida como quê?
como ruim por fora. Aí os espíritos falam assim, ele está com problema visual. E como nós alimentamos esse estado, se eu estou com uma distorção visual, percebendo a vida distorcida como se ela fosse ruim, eu estou vibratoriamente modificando o campo de percepção visual para que eu possa, depois da morte, ter dificuldades visuais de enxergar. E que no processo de reencarnação, eu venha sofrer vibratoriamente na formação de um novo corpo, que hereditariamente recebo do Pai, e que eu deveria receber os olhos bem bons, mas que vibratoriamente acostumado à negatividade, quando eu recebo geneticamente os padrões cromossomiais para ajustar na formação dos olhos, aquelas vibrações criam uma distonia perceptiva visual, que pode apresentar-se conforme o campo que mais ele alimentou na idade precedente à sua própria existência, podendo ser, se for um negativismo na infância, já nascer problemas visuais na infância. Se for um negativismo mais na idade da adolescência, os problemas serem surgidos na fase da adolescência. Ou se for na vida adulta, problemas surgir na vida adulta. Só sei que uma hora vai estampar em nós uma mudança de percepção. Você fala assim, está acontecendo alguma coisa com a minha vista. Com o desenvolvimento da ciência, você faz um exame de vista, aí eles detectam que você está com miopia, astigmatismo ou qualquer um padrão, que é uma distonia vibratória dos olhos, e que é ajustada hoje com lentes ou óculos, e quando você coloca o óculos, por exemplo, eu no meu caso é miopia, não enxergava direito, quando eu coloquei o óculos eu falei assim, gente, que maravilha! Aí os espíritos falam assim, ele está começando a mudar o padrão negativista dele. Muita gente não gosta da dor como educadora, mas infelizmente um dos processos mais educadores das criaturas é a dor. Porque parece que quando nós perdemos e readquirimos aquilo de forma natural, a gente tem uma certa satisfação de ter recebido de novo, com uma grande probabilidade de cair nos mesmos, se não mudou o padrão anterior, com profundidade. Tá claro? Então, nós chegamos no patamar evolutivo que essas informações religiosas não atendem mais às exigências do cérebro e nem os anseios do coração. Esses contos de carochinha religioso para nós não dá mais. Mas como o processo religioso vai evoluindo com o tempo, as revelações vão trazendo novas concepções de realidade espiritual para que nós possamos abranger nossa capacidade de entendimento pelo cérebro e pelo coração. É onde surgiu a revelação espírita, que nada mais é do que uma revelação da realidade da vida em parâmetros mais amplos. E que isso não deveria ser chamado de religião, mas nós chamamos de religião um aspecto de pesquisa científica de natureza mais sutil. Como a ciência só pesquisa a natureza da matéria agora e está aprofundando nessa pesquisa da matéria, a religião é o antepasso das pesquisas científicas do futuro, que vão deixar de traduzir como um aspecto religioso para uma realidade da vida, chamada espiritualização da natureza da vida. A religiosidade é a tradução da espiritualidade ou transcendência da natureza da vida, não só dos seres, mas da vida na sua completude. Como nossos 5 sentidos são limitados a uma percepção muito singular da vida, e nós só observamos o aspecto imediato da existência, como eu disse, nós não conseguimos capturar a natureza dos pensamentos, das emoções das pessoas. Eu relaciono com as pessoas superficialmente e sustento a minha própria condição existencial nas perspectivas da estética material para impressionar as pessoas, traduzindo o meu poder pessoal na perspectiva da formosura física, da intelectualidade expressa, ou dos valores que nós, pela perspectiva superficial, valorizamos em nós e nos outros. Mas como a benesse da vida
e a inteligência da vida ajuda a gente, há um processo de desgaste e um processo de transformação, que é envelhecimento e morte. Então, o que seria envelhecimento e morte? O processo da vida para romper a ilusão e a miopia de nós caracterizarmos o valor da felicidade na transitoriedade da matéria. Não um fenômeno perturbador. Rompendo as barreiras de definições da vida nos aspectos singulares das vibrações mais restritas, que são as vibrações que nós capturamos com os 5 sentidos, que vão, talvez, qual que é a menor vibração captada pelos sentidos? Que o ouvido humano, por exemplo, os sentidos humanos, 20 Hz, que vai a um elevado grau de vibrações que os olhos conseguem captar, mas chega uma hora que nem o ouvido olha e vê mais, e que os animais conseguem ver. Por exemplo, existem corpos espirituais tão densos que eles são quase materiais, e os cachorros conseguem ver. Então, muitas vezes na rua, quando uma pessoa está passando, os cachorros estão latindo para quem está do lado dele, como se fosse invisível, né? Não acompanha. Pela densidade perispiritual que eles apresentam, que os nossos olhos não veem, mas os do cachorro conseguem ver. Então, tem certas zonas vibratórias dos animais que conseguem ver espíritos densos. Então vamos continuar o próximo parágrafo. Está tranquilo até aqui, gente? Tá. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Imagina uma criança que nasce num meio que é extremamente ignorante no mal, e ele ser levado para o inferno por essas influências. Isso denotaria uma injustiça, não denotaria? Mas como a abrangência da lei de causa e efeito, logicamente que uma criança para nascer ali, ela já tem o respaldo de valores que precisam dessas lutas específicas para que ele possa trabalhar aqueles valores ali. Então não é tão injustiçado assim não. Então a gente olha no Brasil e as pessoas assim, é muita injustiça no Brasil, é muito isso. Não reclama. Tem nada de injustiça. Mas essa corrupção toda? Vocês podem ter certeza, a corrupção, ela afeta os corruptos do passado. Porque se na justiça a corrupção tem que ser efetivada contra corruptos, são os corruptos hoje que trocaram a vestimenta corporal e que nós achamos que são pessoas que estão sofrendo, tadinha delas. Então, quem criou a corrupção sofre o efeito da corrupção que ele mesmo criou. E quem tem então mudar a corrupção? Os corruptos, que sentem na própria pele aquilo que eles fizeram. E sentir esse negócio não é bom para um, mas se não é bom para você, vai ser bom para os outros. Então, da próxima vez que você estiver no poder, não faça corrupção. Mas tem espírito que não aprende, pode sofrer, volta e faz de novo, e aprende, aí fica um negócio o quê? Então, a gente fala assim, coitado dessa classe. Vamos com calma. Não quer dizer que eu aplaudi a injustiça mas eu vou compreender que eu preciso de um processo mais amplo do que uma mudança superficial de poder político, de leis, que isso não funciona. Onde que funcionam as mudanças? Dentro de nós. Por isso que o processo educativo é o processo mais importante nas transformações da vida, onde a própria reencarnação começa a estruturação da reeducação.
Ela escolhe exatamente o que cada espírito precisa passar. Por exemplo, tem gente que rouba, e que chega uma hora que o processo de roubo não está dando para educar, eles têm que nascer no país em que quando rouba, corta a mão. Que são expressões educativas ao extremo. Primeiro vai com o pai que educa, meu filho, não faz isso, é errado, né? Assim, não funciona, o menino continua o quê? Aí nasce de novo, vai preso. Não aprendeu ainda. Está precisando perder a mão cedo. Mas que maldade! São sistemas educativos conforme a natureza de endurecimento do espírito, que elegendo a ação coercitiva, porque ele não está roubando, ele sofre as consequências por ele mesmo criadas. Até que ele fala assim, eu não posso mais aqui. Aí o espírito fala, está começando a mudar. Então a gente olha a característica das nações humanas. São núcleos educativos conforme a natureza da exigência moral que esses espíritos nascem. Na promoção do crescimento interior. E não existe erro. Então quem nasceu no Brasil continua firme. Não está dizendo eu vou sair do Brasil, não aguento o Brasil. Os seus problemas, onde você for, porque tem problema de tudo quanto é jeito no mundo. Onde você for, você vai encontrar com quais pessoas? Com as mesmas que estão aqui. Mas aqui é mais fácil, porque a escola é aberta e plena, ampla. É aqui? Então, como aferir imediatamente o inferno à mísera criatura? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? Onde que ele vai, o homem primitivo? Vai para o inferno? Provavelmente ele vai ter mais sintonia com o inferno, que ele é o quê? Sensual, bruto. Como é que você vai colocar um homem primitivo? Então não é inferno, é um plano espiritual cujas pessoas estão ali, existe o mal e o ignorante. Então o mal passa na rua e imagina o plano espiritual de mal. Ele passa na rua e vai dando peteleco na cabeça dos outros. Tá claro? E o outro mal pode ser mais fraco, fica nervoso, mas ele vai dar um peteleco num desses brutos primitivos. O que o bruto primitivo vai fazer? Vai reagir igual animal e dá nele muito mais do que ele fez. Aí ele fala assim, não, esse tipo eu tenho que pensar duas vezes. Por isso que o homem primitivo, ele vai para esse plano mais inferior, vai, mas porque ele é ignorante, ele não cabe junto aos planos elevados, porque ele não dá conta. Tá claro? Porque até o mal sofisticado é o bem para o mal ignorante. E o mal ignorante é um bem para o mal sofisticado. Por isso que os exilados vieram para o mundo o quê? Primitivo. Eles vieram para o mundo rústico. Aí as pessoas hoje olham aquelas pirâmides. É uma civilização adiantada. Mas eram civilizações de que tipo de espírito? Espíritos em queda, o anjo caído. Então, apesar de ser anjo para o homem primitivo, é um anjo de uma asa só, não sabe voar. É o anjo em queda, né? Assim, é o Satanás, né? Satanás não é o anjo que eles brigaram com Deus, falou assim,
É o Satanás que é a história, não é o Lúcifer, né? Que é a história do anjo caído. Que é o quê? Como está acontecendo na Terra? A Terra está passando para o segundo grau, né? Jardim de infância para o primeiro grau, sei lá, como é que chama hoje? É ginásio? Como é que é o negócio? É ginásio depois do jardim? Fundamental. Então, nós estamos passando para a fase fundamental, que é o princípio de uma espiritualização mais eficaz. Os alunos que não tiverem condições têm que ser levados para uma escola adequada a ele. Que escola que é essa? Mundo primitivo. Que apesar de serem pessoas que estão aprontando, estão usurpando dinheiro, usurpando isso, aliciando, quando eles chegam no mundo primitivo, eles têm que aliciar o homem primitivo. Para que o homem primitivo aliciado desenvolva inteligência. O homem primitivo faz sexo igual o bicho. Eles falam assim: sexo assim não é bom não, meu filho, deixa eu te ensinar o sexo. Aí o homem primitivo gosta e fala assim: mas sexo diferente aprimorou o quê? A sexualidade. Vocês estão comendo carne crua, peraí, vamos jogar a carne no sal, vamos jogar a carne no fogo. Surgiu primeiro o quê? Churrasco. Aí o homem primitivo come assim: que bom! Não é assim? E assim todas o quê? Todas as áreas. Em cujo homem primitivo, aí aqueles caras, mesmo eles são maus, eles olham para o homem primitivo e falam assim: vou colocar uma lei entre nós, não se pode casar gente com esses homens, vamos chamar eles de pairas e nós de quê? Airas, sei lá qual é o negócio lá, não é assim? Não, eles são pairas. Então quem são os pairas? Os homens primitivos. E quem são as outras classes? Os Aí a pessoa fala assim: nossa, essa religião lá do Indiana, ela é cheia de divisões de castas. E a pior delas é o da terra. É como se os capelinhos falassem assim: não pode casar com o terreno, porque são muito brutos, não entende nada que a gente fala. Por isso que naquela época existiam muitos templos, o quê? Iniciáticos. O que é templo iniciático? É templo que frequenta capelino. E templo rústico é templo que frequenta qualquer um. Será que eles falavam a mesma coisa quando estavam no templo rústico? Tudo com símbolo. Mas lá nos templos iniciais falava tudo como igualzinho. Nós estamos estudando aqui. Tudo o quê? Claro. Tá claro? A maldição ou o alfabeto? Vai dar para o homem primitivo uma maldição ou o alfabeto, gente? Lógico, é o aprendizado. Só que o alfabeto na época era o quê? Experiência. Então, quais foram os primeiros professores de nível desenvolvido para o homem da Terra? Na cátedra da experiência bíblica. Os exilados de capela. Eram os primeiros professores que iriam introduzir na vida dos homens primitivos que viviam em caverna as primeiras noções de agronomia, de religiosidade, de filosofia, de matemática, de ciência. Imagina, parece que não, nós vamos recapitulando a história da humanidade no desenvolvimento da própria ciência. Como que a gente ensina matemática para pessoas muito novas? Usando o quê? Lembra daqueles palitinhos que nós usávamos assim? Unidade, decimal, né? Tinha que ser com preenchimento de palitinho, né? Mais ou menos o que o capelinho tinha que fazer para introduzir a matemática no planeta Terra. A agronomia, não é assim? Aperfeiçoando as técnicas de educação da mente primitiva. Só que eles pensavam neles.
Porque eles também não queriam ficar no meio primitivo com... Imagina, eles saíram de igual a gente tem aqui, ar-condicionado, ventilador, e vai para um lugar quente igual o planeta Terra, assim, e fala assim, gente, não tem nada. Lá tinha cama, tinha, né, assim, aqui é relva. Os homens vivem isolados debaixo da, né, ou em grutas. Eles vão começar a desenvolver alguma coisa. Aí começou a engenharia. Qual era a estrutura de prédios que existia em Capela? A arquitetura dos prédios. Os prédios em Capela são em forma o quê? Piramidais. Então eles vieram para cá e criaram o quê? Pirâmides. Só que os prédios lá, igualzinho com matéria, imagina igual aqui, matéria elaborada, pirâmide que tinha elevador, que tinha sistema elétrico, que tinha sistema hidráulico, não é assim? Imagina você no mundo primitivo construindo pirâmide. Tinha que ser de uma pirâmide o quê? Primitiva. Agora imagina os engenheiros da Terra no novo planeta. Qual vai ser a forma de construções no planeta novo? Minha casa, minha vida. Isso. Mas é uma engenharia. Que na hora que você chegar tá aquela coisa quadrada assim, com aqueles buracos lá, e eles falam assim, quem construiu isso? Mas é engenharia, gente. Então, lá nesse novo planeta, vocês podem ter tudo quadrado, tudo caixote. Mas é a engenharia primitiva que o homem terreno vai trazer para onde? Para lá. E vocês acham que aquele quadrado já não vai ser extraordinariamente evoluído nos padrões do planeta lá? Imagina os caras do século 2000 olhando para aqueles quadrados e falando assim, gente, esse pessoal, olha só, tem sistema de esgoto. Isso aqui era entrada, isso aqui era saída de ar e entrada de ar, que são as nossas janelas. Olha, esse pessoal tinha uma forma de subir os andares, tudo organizado de forma. Mesma coisa, gente. Isso se for os espíritos daqui do Brasil, né? Porque se for de outros lugares, é outra Aí construção. nós estamos falando de construções mais modernas. Engenheiro que vai é os mais ruins. Se bem que vai os mais, né? Mais sofisticado, né? Mas a predominância da Terra é qual? Prédios, né? Quanto maior o prédio, imagina um prédio, que as pirâmides são altas, gente. Vocês imaginam o que é uma pirâmide lá em Capela. Aqui as pirâmides são extremamente altas, porque é o prédio, gente. É uma forma de vida. Com toda uma estrutura, né, organizada, que muitos poucos ainda de nós compreendemos. Mas não tem que parar por aqui o alfabeto. Semana que vem nós continuamos daqui. Tá claro? Muito bem, voltamos ao nosso curso de espiritualidade agora com Obreiros da Vida.